Vamos aqui para um estudo da Palavra de Deus. Eu quero falar a respeito sobre duas coisas que um cristão deve seguir. Leiamos em Hebreus 12, verso 14. Diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nesse texto bíblico, o escritor sagrado nos apresenta duas condições indispensáveis para vermos o Senhor. Ver o Senhor é, sem dúvida, o sonho de todos os homens, porém ninguém contemplará a face do Senhor de qualquer maneira. É preciso seguir a paz com todos e a santificação. Paz e santidade são duas condições sine qua non, uma expressão latina que significa condição sem a qual não, ou seja, sem estas condições o homem não verá a face de Deus, não verá o Senhor. Portanto, vamos seguir a paz com todos e a santificação. Primeiro falaremos sobre seguir a paz com todos. A primeira coisa que devemos seguir para vermos a Deus é a paz com todos. A paz é sinônimo de harmonia, prosperidade, tranquilidade e vivência pacífica com Deus, consigo mesmo e com os homens. Algumas pessoas podem não querer paz conosco, porém devemos perdoar estas pessoas, a fim de que tenhamos paz interior e não uma paz falsa, uma paz exterior, e no interior está totalmente contaminado, não, mas uma paz pura, uma paz totalmente tricotômica do corpo, da alma e do espírito, totalmente purificada, o nosso ser por completo, totalmente pacífico. E em Romanos 12, 18, Paulo diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Em Marcos 9,50, Jesus Cristo também disse: tende sal em vós mesmos e paz um com os outros, ou seja, tranquilidade com os irmãos, tranquilidade com a família. Não ser um crente aborrecido, um crente que contende com os irmãos, mas um crente manso de espírito, um crente que tem fruto do Espírito Santo sobre si, é um crente que vai ver a face de Deus, um crente que segue os mandamentos de Deus, que guarda os estatutos de Deus no coração. Ou seja, Jesus disse para seguir a paz com todos. Ele não disse um ou outro, ele disse com todos, todos nessa terra. Nós devemos nos dedicar o maior possível para ter paz com todas as pessoas, mesmo que seja do mundo, mesmo que seja da igreja, mesmo que seja doutrinada em alguma seita. Assim devemos também ter paz contínua, paz sem cessar em nosso coração. E eu quero falar aqui também sobre a santificação, que é o segundo ato que devemos ter para contemplar a face de Deus. A segunda coisa que devemos seguir para ver o Senhor é a santificação. Santificação é sinônimo de consagração a Deus e separação das trevas, do mal e do pecado. Em Levítico 10, 10, o Senhor ordenou ao seu povo que fizesse diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Em Levítico 19, 2, o Senhor disse a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, santificação é quando nós
dedicamos uma vida de consagração a Deus. É uma operação de Deus no nosso ser. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e diante, logo após, quando fala sobre a oração sem cessar e os outros aspectos, logo abaixo diz sobre a santificação do corpo, da alma e do espírito. É bíblico isso. E muitas pessoas, muitos cristãos, estão descartando a santidade na igreja. Está vivendo uma era moderna, uma era totalmente da moda. E Jesus, ele declara que sem a santidade ninguém verá a ele. Ninguém contemplará a face de Deus sem a santificação. Ou seja, Deus procura pessoas lavadas e santificadas. Quer dizer que se eu sou santo, eu não peco. Essa não é a santidade que a Bíblia nos mostra. A santidade da Bíblia é uma santidade que vai em processo. Porque existe uma diferença entre pecar e viver no pecado. Jesus disse, vinde a mim como que estais, mas não vinde a mim permaneça como estais. Existe uma grande diferença, um grande contraste nesses aspectos. E precisamos nos aprofundar no conhecimento e na graça de Deus para entender as profundas e doces revelações de Deus para conosco. Porque sem santidade ninguém verá a face de Deus. Ah, mas pela graça já somos salvos. Essa é a conversa de alguns crentes modernos da nossa era. Pela graça sois salvos. É, exato. Mas a Bíblia também diz que sem a santidade ninguém verá a face de Deus. Ninguém subirá, ninguém herdará junto com Deus. Ninguém reinará junto com Deus sem a santidade. Ou seja, eu provo que todos aqueles que se arrependem dos seus pecados viram pessoas santificadas, santas. A Bíblia diz que João viu subindo como incenso, como um perfume a oração dos santos. Eis aí uma grande prova da santidade do povo de Deus. E em Romanos 6:22 Paulo afirma, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha que processo misterioso. Nós, a Igreja de Cristo, libertados do pecado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, levando sobre si o pecado de toda a humanidade, ali nós fomos libertos, ali nós fomos redimidos, ali nós recebemos a redenção divina, a proteção divina. Então, logo após, Paulo afirma que devemos nos tornar servos de Deus e buscar o fruto da santificação, o vosso fruto para a santificação. Os frutos do Espírito Santo é verdadeiramente, de fato, a santificação. Se nós formos observar, ou seja, Paulo diz que logo após a santificação vem a vida eterna. Passar a eternidade com Deus. Então, é isso que buscamos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7, a palavra de Deus afirma, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. É um mistério profundo na Bíblia Sagrada. A paz e a santificação andam juntas. Quem vive em santidade, vive em paz com Deus. E quem vive em paz, deve buscar também a santificação. Em 2 Pedro 3,11, o apóstolo Pedro escreve que devemos ser como os que vivem em santo trato e piedade. Andam de mãos dadas a paz e a santidade. Quando você se santifica e se consagra para Deus, se separa das trevas, você sente uma harmonia sobre ti. E nós não conseguimos compreender os desígnios de Deus e os mistérios de Deus. Então busquemos, Busquemos sem cessar a paz e a santificação para contemplarmos no grande dia a face de Deus. Amém. Deus te abençoe.